Vetor posição bidimensional, movimento de um coelho. Um coelho atravessa um estacionamento no qual, por alguma razão, um conjunto de eixos coordenados foi desenhado. As coordenadas da posição do coelho em metros em função do tempo t, em segundos, são dadas por x igual a 0,31t ao quadrado mais 7,2t mais 28 e y igual a 0,22t ao quadrado menos 9,1t mais 30. Na letra A é pedido, no instante t igual a 15 segundos, qual é o vetor posição r do coelho na notação de vetores unitários e na notação de módulo ângulo. E na letra B, desenhe o gráfico da trajetória do coelho de 0 a 25 segundos. O que é pedido na letra A é qual é, no instante t igual a 15 segundos, a posição do coelho, e ele quer que isso seja dado tanto na notação de vetores unitários quanto na notação de módulo e ângulo. A primeira coisa que a gente vai fazer é escrever esse vetor posição, que é uma função do tempo, que vai ter coordenadas xy e yj. Então vamos ter que r é uma função do tempo, que é dada por x, que também é uma função do tempo, e mais y, função do tempo, j. Aqui a gente só está escrevendo como deve ser esse vetor na notação de vetores unitários. Eu não vou substituir essas equações no lugar de x e no lugar de y, para não ficar muito extenso, mas aqui a gente já pode encontrar os valores para x e para y quando o tempo vale 15 segundos. O x vai ser igual a menos 0,31t ao quadrado mais 7,2t mais 28, substituindo o tempo 15 segundos aqui, menos 0,31 multiplica 15 ao quadrado, mais 7,2 que multiplica 15, mais 28. X vai ser igual a 66,25 metros. Esse é o valor da componente x. Fazemos a mesma coisa agora para a componente y. Y é igual a 0,22t ao quadrado menos 9,1t mais 30. Substituindo o valor de 15, 0,22 que multiplica 15 ao quadrado menos 9,1 que multiplica 15 mais 30. Y será igual a menos 57 metros. Temos então aqui as duas coordenadas x e y para o vetor unitário. Então basta a gente agora substituir esses valores aqui nessa notação e teremos a notação em vetores unitários. Esse é o vetor R em notação de vetores unitários. Agora ele quer também que a gente calcule na notação de módulo e ângulo. Então vamos calcular primeiro o módulo, utilizando R igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. R vai ser 66,25 ao quadrado mais menos 57 ao quadrado, isso tudo dentro de uma raiz, encontraremos 7638,0625, isso dentro de uma raiz. Aproximadamente 87,4 metros. Para calcular o ângulo, é mais fácil a gente desenhar esse vetor posição e aí a gente verifica para qual ângulo a gente vai estar calculando. Então vamos desenhar aqui primeiro quem é o nosso vetor posição R. É o vetor que tem coordenada x de 66,25 e coordenada y de menos 57 metros.
desenhando aqui fora de escala, somente para a gente ter uma noção da posição desse vetor e do ângulo. Vamos ter a coordenada x 66,25, coordenada y de menos 57. O vetor aponta nessa direção, esse é o vetor R, que nós acabamos de calcular, e o ângulo que ele forma com o eixo x, esse ângulo medido aqui para baixo. Portanto, esse ângulo é negativo. A gente vai calcular a tangente desse ângulo para descobrir quem é o ângulo θ. Calculando aqui o ângulo. Θ é o arco cuja tangente, ou tangente é menos 1, cateto oposto, que é componente y, por cateto adjacente, que é a componente x. 57 dividido por 66,25. Se calcularmos direto a tangente utilizando esses valores, a gente vai encontrar o ângulo correto. Mas aqui eu faço uma ressalva. Eu costumo colocar sempre em módulo essa informação, porque caso o ângulo que eu estou calculando não seja exatamente o ângulo que eu devo encontrar, mas sim um ângulo que aparece na figura, como por exemplo, se esse vetor tivesse nesse outro quadrante, eu teria um ângulo aqui maior e eu não conseguiria calcular esse ângulo diretamente. Eu ia calcular o seu complementar, o seu suplementar, e depois eu deveria informar quem é esse ângulo, inclusive formar o seu sinal. Eu prefiro calcular sempre em módulo. Eu defino o valor do ângulo que eu vejo na figura, e se for o ângulo que eu quero, nesse caso, é só falar que ele é o ângulo que eu quero, porém negativo. Então esse ângulo θ será de aproximadamente 40,7 graus. Como esse ângulo eu sei que ele é negativo, eu vou colocar esse menos aqui. Deixei em destaque o menos para informar que este ângulo é negativo, e eu reconheci isso pela figura que eu desenhei. A letra B pede para que a gente desenhe o gráfico da trajetória do coelho de 0 até 25 segundos. Para fazer isso, a gente deveria plotar a cada intervalo de 1 segundo, de meio segundo, aí fica a critério de como a gente pode fazer. A cada 5 segundos também é possível, mas fica menos refinado. E encontrando as coordenadas x e y para cada valor de tempo, e fazer a plotagem num gráfico XY semelhante a esse que aparece nessa figura. Observe que como a figura é um gráfico de x por y, ele não tem a informação do tempo, e a informação do tempo tem que ser dada em destaque, como mostrado. Tempo 0, tempo 5, 10, 15, 20 e 25 segundos. E aí a união desses pontos vai formar a linha que define a trajetória para esse coelho.